Operação Mendacium da Polícia Federal combate grupo especializado em fraudar seguro-desemprego. A Polícia Federal cumpre nesta segunda-feira 21 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão em São Paulo, Goiás e Bahia. STJ mantém decisão que obriga a Avianca a devolver 9 aviões. A reintegração de posse de 9 aeronaves e um motor tem o objetivo de amenizar os prejuízos provocados aos credores da Avianca. Transparência. Calendário de sessões plenárias do STF para o segundo semestre já está definido. Em 5 meses estão previstas 41 sessões plenárias. Direitos autorais. Saiba o que prevê a legislação. Olá, boa tarde. Polícia Federal realiza na manhã de hoje operação para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudar o recebimento de seguro-desemprego. A ação está sendo realizada em São Paulo, capital, Mauá e também nas cidades de Porangatu, em Goiás, e Ibicuí, na Bahia. Quem traz mais detalhes a respeito deste assunto agora ao vivo é o repórter Gabriel Seafrei, com quem nós conversamos agora. Boa tarde, Gabriel. Oi, Cadu, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, esta é a segunda fase da Operação Mendacium. Segundo as investigações da Polícia Federal, a organização criminosa recebia benefícios de seguro-desemprego. Para isso, os integrantes dessa organização se passavam por pessoas que tinham direito de receber estes benefícios. Segundo a Polícia Federal, mesmo após a primeira fase da operação, os integrantes continuaram agindo normalmente. Por isso, nesta segunda-feira foram cumpridos 21 mandados judiciais de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão em São Paulo, Goiás e também na Bahia. Segundo o Ministério da Economia, a organização criminosa pode ter recebido em benefícios fraudulentos pouco mais de 20 milhões de reais. Cadu. Obrigado, Gabriel. E a Polícia Civil também fez uma operação hoje de manhã em Guarulhos, na Grande São Paulo, contra uma quadrilha que cometeu crimes de pistolagem no Ceará. Essa expressão é usada no Nordeste do país para assassinatos encomendados em troca de dinheiro. Ao todo, 80 policiais participam da operação para cumprir 15 mandados de prisão e 20 mandados de busca e apreensão. De acordo com a polícia, vários membros da organização criminosa são da mesma família e fugiram para São Paulo para não serem mortos. Alguns integrantes são apontados como responsáveis pela morte de 2 PMs. A quadrilha também se aliou ao primeiro comando da capital, o PCC, e passou a vender drogas com aval da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios de São Paulo. O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que obriga a companhia aérea Avianca a devolver aviões. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou um pedido da companhia aérea para suspender decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinaram a devolução. A reintegração de posse de 9 aeronaves e um motor tem o objetivo de amenizar os prejuízos provocados aos credores da Avianca. Para o ministro Noronha, a recuperação da saúde financeira da companhia aérea é de interesse público, protege consumidores, funcionários e o próprio mercado do setor. Mas evitar a devolução de aeronaves, segundo o ministro, prejudica a análise da controvérsia. O presidente do STJ destacou que a questão deve ser resolvida nas instâncias ordinárias e em vias processuais próprias. A Polícia Civil do Rio de Janeiro e de São Paulo cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes de uma quadrilha responsável por desviar dinheiro de prefeituras paulistas para comprar uma operadora de plano de saúde com sede em Niterói, no Rio. Segundo as investigações, os suspeitos administravam diversos hospitais e usavam cargos de direção para desviar o dinheiro. O montante apurado passa de 20 milhões de reais. E 2 empresas de manutenção de redes elétricas do interior de São Paulo não terão de indenizar a viúva e os 3 filhos de um servente morto em acidente de trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que houve culpa exclusiva do empregado por não ter prestado atenção à sinalização e às orientações das empresas.
O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas havia mantido a indenização por dano moral no valor de R$ 320 mil para a viúva do servente de obras e aumentado o valor da pensão devida aos filhos. Cada um dos 3 herdeiros deveria receber mensalmente, até os 25 anos de idade, o valor equivalente a 100% do último salário do pai. Em 2012, o servente de obras fazia manutenção de uma subestação quando sofreu uma descarga elétrica de 13.800 watts e caiu de uma altura de 3 metros. O homem de 53 anos morreu a caminho do hospital. Segundo testemunhas, a sinalização no local era precária ou inexistente, fazendo com que o profissional se confundisse facilmente a respeito do poste que deveria fazer o trabalho. Também ficou constatado que o homem havia sido alertado do risco, pois um dos postes estava energizado. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator do recurso de revista na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, o acidente de trabalho decorreu de culpa exclusiva da vítima, que, conforme apurado, negligenciou o aviso dos colegas e os cursos oferecidos pela empresa. Assim, não foi identificado o nexo de causalidade entre o infortúnio e o dano sofrido. Portanto, como não houve ato ilícito praticado pelo empregador, não cabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A decisão foi unânime. A seguir, direitos autorais. Nem tudo que está na internet é público. Tem de tudo, assim, tem de gente que usa a foto sem crédito, tem gente que usa a foto e altera o crédito, colocando como se fosse uma foto dela mesma. Já está definido o calendário de sessões plenárias do STF para o segundo semestre do ano. Também foram estabelecidos os temas que vão voltar à pauta até junho. No dia 25 de abril, os ministros do Supremo vão analisar a legalidade do uso de aeronaves para pulverização de venenos. No caso específico, para a prevenção do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras doenças. O julgamento foi suspenso para aguardar os votos dos ministros Dias Toffoli e Celso de Mello. No dia 8 de maio vai ser julgada a constitucionalidade de aplicativos como Uber, Cabify e 99. O objetivo é definir se carros particulares podem ser usados no transporte remunerado de pessoas. O ministro Ricardo Lewandowski liberou o processo para o julgamento ser retomado. O tema tem repercussão geral. Também no dia 8 de maio, a análise do Índice de Correção Monetária para o Pagamento de Dívidas da Fazenda Pública. Entidades federais apresentaram recurso contra a decisão do STF, que modulava valores dos precatórios pelo IPCA-E, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial. O julgamento do caso foi interrompido por pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. No dia 9 de maio, também entra na pauta novamente a constitucionalidade do decreto presidencial do indulto natalino. O documento foi editado pelo então presidente da República, Michel Temer, no ano passado e concede o perdão a quem cumpriu 1/5 da pena em caso de crimes sem violência ou grave ameaça. 8 ministros já votaram. Já no dia 6 de junho, 8 ações diretas de inconstitucionalidade que tratam da Lei de Responsabilidade Fiscal. O STF discute os limites de gastos com pagamento de pessoal, despesas com pensionistas e a redução de jornada de trabalho com diminuição salarial no serviço público. O julgamento teve início no dia 27 de fevereiro, com o relatório do ministro Alexandre de Moraes. Já no segundo semestre, a abertura dos trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal vai ser no dia 1º de agosto e o encerramento no dia 19 de dezembro. Em 5 meses, estão previstas 41 sessões plenárias. Na primeira delas, os ministros do STF vão analisar recurso extraordinário sobre a aposentadoria espontânea, se ela tem interferência ou não no fim dos contratos de trabalho. Ainda neste tema, tem também os embargos de declaração sobre a responsabilidade da administração pública de arcar com tributos trabalhistas quando prestadoras de serviço terceirizadas são inadimplentes com os empregados. No direito penal, o plenário vai julgar a constitucionalidade do porte de armas para agentes de segurança
segurança socioeducativos e sobre a apreensão de menores de idade para a averiguação de crimes. E se é possível impedir a participação de candidatos que respondem a processo criminal em concursos públicos. No Rio Grande do Sul, por determinação da Justiça do Trabalho, um jornalista vai receber indenização por fotos publicadas em um jornal em que o nome dele não foi colocado nos créditos das imagens e pela venda do material a outras empresas. A violação ao direito autoral é mais comum do que se pensa. Já são 17 anos trabalhando com produção de fotos e vídeos. Sempre que produz, o Daniel se preocupa em fazer o registro. E quando alguém vai utilizar as imagens, ele recebe os direitos autorais. Mesmo assim, ainda enfrenta problemas. Tem de tudo, assim, tem de gente que usa a foto sem crédito, tem gente que usa a foto e altera o crédito, colocando como se fosse uma foto dela mesma. Tem gente que usa comercialmente num cardápio, numa fachada de uma loja, enfim, numa revista. Então, e todos usam esse mesmo argumento, de que estava na internet. Ou ainda numa esperança de que o autor nunca vá ver e isso passe sem nenhum problema. No Rio Grande do Sul, as fotos tiradas por um profissional da imprensa deixaram de ser creditadas por diversas vezes, ou foram incluídos os nomes de pessoas que não participaram do trabalho. O vínculo empregatício durou 4 anos e mesmo depois que deixou o emprego, o material continuou sendo vendido sem que ele recebesse nada por isso. O caso foi parar na Justiça. Em primeira instância, a 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre condenou a empresa a pagar ao jornalista R$ 2.000 pela utilização do material e mais R$ 10.000 por não creditar as imagens. A decisão foi mantida no Tribunal Superior do Trabalho. E continuamos falando sobre direitos autorais, agora aqui nos estúdios da TV Justiça, com o advogado especialista no assunto, Antônio Carlos Morato, que nós recebemos aqui. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço. Essa questão do impacto tecnológico em época digital e ainda mais com a globalização e a possibilidade de uma foto ser tirada aqui, por exemplo, um texto ser publicado hoje, amanhã ele já está passando pela China, pelo Oriente Médio, isso dificulta o processo de fiscalização em relação a direitos autorais? Bom, na verdade, nós temos sempre uma conclusão que é muito importante, no sentido de que o direito autoral está sempre relacionado ao desenvolvimento técnico. E por tal razão, a internet não é distinta dos problemas que o direito autoral atravessou quando o rádio foi descoberto, quando fixaram os fonogramas, ou seja, os discos, né, de acetato, posteriormente de vinil. Então, o que acontece? Nós temos um período de adaptação desde quando a internet foi lançada comercialmente, de 1995, para cá. Nós temos basicamente 2 dispositivos, 2 diplomas aqui que regem essa questão no Brasil, como o doutor mesmo informou, a Lei 9.610 de 98 e a própria Constituição Federal no artigo 5º. Há uma diferença entre esses marcos aqui no Brasil e, por exemplo, em relação à Europa, com relação a uma fotografia, por exemplo? Não, na verdade, nós temos situações muito próximas. Por quê? Porque, basicamente, tanto em direito autoral como em direito industrial, nós temos convenções internacionais. No caso de direito autoral, nós temos uma convenção do ano de 1886, que é a Convenção de Berna. E essa convenção, que sempre foi atualizada, ela serviu como referência também para a lei anterior, para 5988/73, para o Código Civil de 16 e também para a Lei 9.610 de 98. Então, os tratados internacionais influenciam muito o direito interno, o direito, no caso, o direito do Brasil. Tirei uma fotografia, sou fotógrafo, tirei uma fotografia e publiquei na internet. Essa foto é reproduzida aqui no Brasil e por um terceiro, vou permanecer com o exemplo da Europa. Quem responde em relação às publicações, caso o crédito não tenha sido colocado? Nós podemos ter questões decididas no âmbito da Justiça do Trabalho, como foi o caso, né? O uso indevido, por exemplo, no contexto da relação de trabalho, ou mais especificamente da relação de emprego que pode ter determinado trabalhador, ou o que é muito frequente. Nós temos questões dessa natureza na justiça comum, quando um terceiro utiliza, por exemplo, eu bati uma foto, hoje em dia até com o telefone celular, e aquilo é reproduzido, seja uma emissora de radiodifusão, seja em um jornal impresso, e essa questão não é nova. Eu lembro, por exemplo, que no próprio Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro Francisco Rezec foi relator de um caso envolvendo a não identificação
do fotógrafo na publicação de um jornal. E em São Paulo, também na 10ª Câmara, o desembargador Carlos Garbi analisou um caso da mesma natureza em que houve uso indevido de obra fotográfica. Isso é muito frequente, principalmente empresas de turismo, utilizando retratos de paisagem para ilustrar as capas dos seus programas aí de viagem. Infelizmente, é uma situação muito frequente. Quem responde principalmente? Seria o provedor, utiliza seu URL, nesse caso, justamente para fazer a identificação, ou ainda, num outro caso, aquelas plataformas como, por exemplo, o YouTube? Como fica essa situação, assim, se é que podemos falar em termos genéricos? Em relação aos direitos autorais, nós temos o Marco Civil da Internet, que não se aplica, isso é importante enfatizar, não se aplica aos direitos autorais, é uma exceção. Então, nós temos questões relativas a direito à honra, liberdade, privacidade, dentro do Marco Civil, mas o que acontece? Pela lei de direitos autorais, é possível responsabilizar, sim, o provedor, só que a responsabilidade é fundada na culpa e é necessário sempre apontar o URL. Por quê? Porque é a praxe que se tem mais ou menos processual, acaba-se por cautela, embora o procedimento não seja o mesmo do Marco Civil, mas por cautela usa-se a notificação judicial para dar oportunidade, né, para que aquele conteúdo seja retirado. Mas existe a possibilidade, pela lei de direitos autorais, de responsabilizar também o provedor e não apenas o terceiro que ali postou o conteúdo. Agora vamos para o que talvez seja a maior fonte de debates e problemas. Redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, como é que fica a situação em relação a isso? No Brasil, por enquanto, a tendência é sempre sustentar que o terceiro postou, responsabilidade é dele, seguindo mais ou menos o que estabelece a Lei de Direitos Autorais norte-americana, que também foi aprovada no ano de 1998. Mas é bom lembrar que, recentemente, questão de um mês mais ou menos, foi aprovada a alteração e o texto final na diretiva da União Europeia, que vai modificar a diretiva de 2001 e que torna possível a responsabilidade das redes sociais e essa responsabilidade em relação ao conteúdo alheio que foi postado. Não mais a responsabilidade do terceiro, daquele próprio usuário que posta, mas de quem tem o benefício econômico, que é a grande empresa que é responsável pela rede social ou por qualquer outro meio em direito digital, dentro do contexto da sociedade da informação. Meios de prova, seja no site, seja numa rede social, percebo que tem um produto meu que não foi devidamente acreditado. O print, por exemplo, é um meio de prova, existem outros? É um meio de prova, o print. Agora, a prova por excelência, que é mais recomendável, que pese o custo, né, seria a ata notarial. A ata notarial tem fé pública, pode ser utilizada com bastante segurança, né, porque, é claro, em todos os meios em direito admitido são defensáveis, até porque se usa o artigo 18 da Lei de Direitos Autorais, que não exige o registro. Nós temos a prova, a possibilidade de prova de que houve uma criação anterior com base no momento, troca de correspondências, enfim, e prova-se o momento da violação por meio de um print, por exemplo, mas o ideal, eu sempre recomendaria o uso de ata notarial. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Voltaremos a falar desse tema que sempre volta, redes sociais é sempre objeto, redes sociais e internet sempre objeto de debate no direito. Muito obrigado pela participação. Obrigado, sou eu que agradeço. Muito obrigado. E por falar em redes sociais, no próximo bloco, o uso delas para monitorar funcionários. A lei não proíbe esse monitoramento virtual por parte das empresas. Agentes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária do Governo Federal, que atuam nos serviços de guarda, vigilância e custódia de presos no Ceará, vão ficar no estado por pelo menos mais 30 dias. A decisão, publicada hoje no Diário Oficial da União, atende a um pedido feito pelo governador do estado, Camilo Santana. O reforço da segurança começou no início de janeiro deste ano, quando o Ceará passou a ser alvo de atos violentos, como ataques a ônibus, veículos particulares e estações de abastecimento de energia elétrica. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou um parecer ao Supremo Tribunal Federal contra a liberação de posse de arma para os agentes socioeducativos em Santa Catarina. A medida é considerada inconstitucional.
Em 2009, o estado de Santa Catarina aprovou uma lei complementar que autoriza os agentes socioeducativos a terem um porte de arma. O problema é que a medida é inconstitucional. No documento enviado ao STF, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, reforça que o Estatuto do Desarmamento dá direito ao porte de arma aos agentes penitenciários, porém não inclui a categoria de agentes de segurança socioeducativos. Desde 2015, o Ministério Público Federal tem adotado medidas contra a lei catarinense. No parecer, Raquel Dodge pede que o STF ceda uma liminar a favor da inconstitucionalidade. O Poder Judiciário gaúcho já começou a trabalhar na implementação da nova lei federal que determina a política nacional de busca de pessoas desaparecidas. Entre as medidas a serem adotadas estão as novas regras para a viagem de menores de idade. Dados nacionais da segurança pública apontam que nos últimos 10 anos, quase 700 mil pessoas foram dadas como desaparecidas no Brasil. A nova lei reformula o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, que deverá ter um banco de informações públicas. Uma das medidas adotadas foi a mudança do artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente e diz respeito às viagens. A partir de agora, menores até 16 anos não poderão viajar sozinhos sem uma autorização judicial, salvo algumas exceções. Essa exceção é dentro do país. Dentro do país, a criança até 12 ou adolescente até 16 poderá viajar acompanhado de um maior de idade com uma autorização com firma reconhecida, firmada pelo pai, mãe ou responsável. Aí não se exige a questão da comarca contígua, nem da região metropolitana, nem dentro da União da Federação. Na verdade, aí é dentro do país. Fora essas situações, o que antes já era exigido para menores de 12 anos, hoje passa a valer para adolescentes até 16. Então, a criança e o adolescente até 16 anos incompletos, ele não pode mais viajar sozinho, sem autorização judicial dentro do país. Eu acho positivo, né? Uma medida simples que pode facilitar aí para evitar esse problema com muitas pessoas. Eu achei super coerente, acho que traz muito mais segurança para nós, pais. Vai diminuir acredito que vai diminuir bastante esse tipo de desaparecimentos de crianças, né? Que os pais ficam sem saber para onde vão, para onde vai. No Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, o posto do Juizado da Infância e Juventude já recebeu inúmeros pedidos de emissão do documento. Pode ser um dos pais comparecendo aqui já é suficiente para sair a autorização. O que precisa trazer de documentação para que se consiga essa autorização judicial? O documento do menor, documento original, a certidão de nascimento, para crianças abaixo de 12 anos, outra coisa muito importante, está sendo muito exigida agora, são o RG. A criança tem que ter RG. Acima dos 12 é indispensável RG para qualquer viagem. As autorizações judiciais também podem ser feitas nos juizados da infância e juventude dos foros das comarcas. Nos embarques, para adolescentes maiores de 12 anos, fica mantida a exigência da apresentação de documento com foto e fé pública em todo o território nacional. E para viagens internacionais, as regras continuam as mesmas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Um ponto de vista polêmico nas redes sociais e o seu emprego pode estar por um fio. É isso mesmo. Muitas empresas usam o Facebook, Instagram e WhatsApp para saber um pouco mais sobre os funcionários e monitorar a conduta deles. Entenda mais sobre isso na segunda parte da reportagem especial de Rafael Oliveira. Recentemente, a 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao pedido de uma empregada que tentava na Justiça o direito de retornar ao trabalho. Ela foi demitida por justa causa por ter postado no perfil pessoal de uma rede social críticas à empresa e a clientes com palavras de baixo calão. Os ministros entenderam que ela ofendeu a imagem da instituição em que trabalhava. Segundo essa consultora em recursos humanos, posicionamentos polêmicos na internet podem causar grandes prejuízos, podem inclusive atrapalhar a pessoa na hora de ser escolhida para uma vaga de emprego. Você está contratando alguém, então você olha uma rede, um Facebook, e ela posta toda semana algo ligado ao esporte. Você imagina que ela tenha um valor que é esporte. Toda semana ela posta alguma coisa em relação à família.
tem um valor de família. Agora, toda semana ela posta de segunda a segunda ou de quinta a domingo que ela sai para um bar e aí entra ainda num grupo, né, que eu odeio segunda-feira. Tem isso, né? Então, as pessoas perderam a noção do quanto elas podem ser analisadas e a visualização delas em relação às redes sociais. A lei não proíbe esse monitoramento virtual por parte das empresas. Assim, elas têm autonomia para pesquisar o perfil dos candidatos em busca de informações. O monitoramento virtual praticado pelas empresas é feito não apenas na hora de contratar, mas também com as equipes já efetivadas. Ana Luísa é empresária do ramo jurídico e tem cerca de 50 pessoas na equipe. Ela conta que já teve problemas com uma empregada e precisou tomar uma atitude mais enérgica. Como o WhatsApp hoje é uma ferramenta de comunicação de trabalho, é necessário ter cautela em relação à foto que você escolhe. A gente teve um episódio de uma pessoa aqui que utilizou uma foto de roupas de banho e com bebida alcoólica. E trata com clientes, com fornecedores. Então explicamos, chamamos ela e orientamos que colocasse uma foto um pouco mais profissional. Cristiana é um bom exemplo de quem aprendeu a usar as redes sociais de maneira inteligente. Ela conta que recebeu dicas valiosas na própria empresa em que trabalha de como se portar no mundo digital. Fiz algumas alterações no meu perfil, principalmente no que toca às questões de segurança de informações privadas, fazendo restrições de acessos. Utilizei também da ferramenta dada pela empresa para divulgação do meu trabalho. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma excelente semana para você. Até amanhã. Tchau.